Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar a diferença entre exame parasitológico de fezes e coprocultura ou cultura de fezes. Então, primeira coisa, exame parasitológico é basicamente para diagnóstico de eumintos e protozoários, principalmente, tudo bem? Então, é um tipo de um exame que a gente pega a amostra de fezes, e aí, dependendo do método que a gente utiliza aí, a gente faz uma filtração com água, basicamente, tá? Mistura isso daí, e aí aquele líquido que foi filtrado, que a gente removeu diferentes tipos de fibras alimentares, semente, ou seja lá, o que tiver de diferente, que não seja um ovo, um cisto, um trofozoito ou alguma outra larva, por exemplo, de algum tipo de parasita intestinal, basicamente, a gente remove, tudo bem? E aí a gente pega essa amostra, faz centrifugação, coloca algumas substâncias químicas ou ainda deixa sedimentar espontaneamente. Tem alguns tipos aí de metodologias que são indicadas dependendo do tipo de infecção que o nosso organismo ele tenha, tudo bem? Mas, basicamente, a gente estuda protozoários e eumintos. Aí tem vários, Entamoeba histolítica, Giardia, Lamblia, por exemplo. Aí a gente entraria a Schistosoma mansoni, enteróbios vermiculares, mas existem outras técnicas para ele também, como o método da fita gomada, tênia, mas também existem outras técnicas, como tamização, mas se a gente encontrar ovos aí, é uma indicação de que a gente tem que fazer a identificação do tipo de tênia, se é sólido, se é ginata. Então, existem diversas metodologias e técnicas, né, de coloração, técnicas para conservação, técnicas de coleta, etc., que devem ser aplicadas. Mas, no exame parasitológico, a gente não verifica, por exemplo, bactérias, principalmente, ou fungos, ou ainda vírus, tudo bem? A gente não verifica essas outras três classes aí de seres, tudo bem? Na coprocultura, a gente verifica principalmente bactérias, tá? Nesse caso, bactérias que são patogênicas, ou seja, que trazem doenças para o nosso organismo. Professor, mas na coprocultura crescem fungos, crescem bactérias que fazem parte da nossa própria microbiota também? Também crescem, tudo bem? Mas a gente faz a identificação dessas bactérias aí, e se elas já fizerem parte, se forem comuns ao nosso organismo, fizerem parte, na verdade, do nosso sistema imunológico, porque elas têm diversas funções, entre algumas delas as funções imunológicas, funções imunes, que formam uma barreira biológica protegendo o nosso organismo, mas se forem bactérias estranhas, que não estão comumente no nosso organismo, ou em quantidades mínimas, essas bactérias aí são consideradas oportunistas ou ainda patogênicas, que trazem doença diretamente, tudo bem? Então, principalmente bactérias, mas em alguns casos também a gente pode fazer a identificação de fungos. E aí, basicamente, quando se faz a coleta, tem uma metodologia também um pouco diferente, mas a gente pode, por exemplo, coletar com suave, coletar diretamente num meio com uma pazinha ou como se fosse uma colherinha de sobremesa aproximadamente, uma pazinha específica e colocar num meio do tipo Carrie Blair, por exemplo, ou uma salina glicerinada tamponada, fazer o transporte e conservação dessa amostra para depois fazer técnicas de semeadura específicas em meios de cultura específicos, tudo bem? Lá no laboratório, coloca na estufa e verifica o que cresce. E aí a gente aplica técnicas bioquímicas e outras técnicas de identificação das bactérias intestinais para descartar as bactérias que já fazem parte do trato gastrointestinal, normal, por exemplo, e tentar identificar as que não fazem parte dentro dessa amostra aí, tudo bem? Professor, mas e se vier algum tipo de solicitação diferente aí? Aí, nesse caso, você vai aplicar técnicas diferentes de identificação. Mas, basicamente, o que a gente analisa comumente lá dentro de uma técnica de coprocultura, por exemplo? A gente analisa as principais bactérias que trazem problemas, né, para o nosso organismo, por exemplo. Eu vou abrir aqui, ó, só para citar para você alguns desses agentes, citando aí alguns desses agentes que são importantes, né? Então, por exemplo, E. coli enteroinvasiva, E. coli
enteropatogênica clássica, que aí a gente chamaria enteroinvasiva de EIEC, e enteropatogênica de EPEC, tudo bem? Salmonella, Shigella, Campylobacter. Então, as técnicas aplicadas em grande parte dos laboratórios que fazem a coprocultura identificam basicamente esses tipos aí de bactérias, que são as técnicas mais comuns utilizadas, tudo bem? Se houver necessidade aí explícita de identificação de algum outro tipo de bactéria, por exemplo, aeromonas, E. coli enterohemorrágica, com sorotipos específicos, plesiomonas, Yersinia, vibrio cholera, aí a gente aplica técnicas diferentes para identificação, tudo bem? Então, de maneira geral, existe um grupo de bactérias que são identificadas por grande parte dos laboratórios, porque aplicam técnicas já padronizadas, por exemplo, pela Anvisa, mas se houver necessidade de alguma identificação específica, inclusive de fungos, aí são aplicadas outras técnicas, outras metodologias para buscar qual é o tipo de agente que está causando esse problema. Tudo bem? Então, a coprocultura, por exemplo, não identifica aí protozoários, não identifica, por exemplo, eumintos, tudo bem? A coprocultura, ela é feita basicamente para bactéria, e se houver uma necessidade específica, tem que ser solicitado, né? Tem que colocar lá a hipótese diagnóstica para aí sim direcionar o raciocínio clínico do microbiologista lá dentro do laboratório, tá bom? Então, essa é a diferença geral entre exame parasitológico de fezes e coprocultura. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque também é importante para a gente, e se inscreve no canal. Tem muito mais coisa interessante que a gente vai falar aí sobre microbiologia, micro-organismos invasores, diarreia, entre outros assuntos importantes para quem faz parte da área da saúde, que é, de fato, né, entender os exames laboratoriais, ou quem só tem curiosidade sobre esse assunto e quer entender mais, tá bom? Se inscreve e ativa a notificação. E só para eu fechar, te convido a conhecer nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, aqui do IBAP Cursos, que se chama Passaporte IBAPFlix. Lá a gente tem mais de 50 cursos certificados, sendo que são áreas de bioquímica, micro, imuno, parasito, hemato, entre outras áreas, cada um com seu próprio certificado. Então, com uma única assinatura, você pode ter acesso a todos esses cursos, fazer quantos você quiser, na hora que você quiser, na ordem que você quiser, está tudo já liberado para você nessa sua assinatura anual. Então, você termina o curso, você vai lá, emite seu certificado, baixa o PDF, imprime ou salva, faz o que for mais importante para você nesse momento da sua carreira. Apresenta na faculdade, por exemplo, pós-graduação, processo seletivo, concurso público, prova de residência, progressão de carreira e assim por diante, tá bom? Então, quando você assina, você tem acesso já por um ano a tudo isso que eu estou falando para você e muito mais coisas, como treinamento de carreira, treinamento de processo seletivo, entrevista de emprego, preparar um perfil campeão no LinkedIn, entre outras coisas. Tem materiais complementares, os cursos são em videoaulas, tem também questões para você treinar os conhecimentos e, claro, o meu suporte diretamente e o suporte da minha equipe te auxiliando em todos os aspectos relacionados à sua carreira dentro da área biomédica, área da saúde, área laboratorial principalmente, tá bom? Então, se você é estudante ou profissional recém-formado ou curioso dessa área e tem interesse em conhecer melhor, a gente está com desconto, clica no link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado no YouTube do IBAP Cursos, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.